estamos começando o programa Empresários em Movimento desta quinta-feira. Quero agradecer muito pelo seu carinho, pela sua audiência, que sempre está nos prestigiando. E desse programa que tem como principal objetivo trazer histórias e cases de sucessos de empresas e pessoas que estão à frente dessas empresas que, quem sabe, de alguma forma, a sua história pode inspirar você a, quem sabe, sair da sua zona de conforto e traçar grandes e novos objetivos também para a sua vida. E, afinal de contas, estamos chegando ao final de mais um ano, né? Quais são as suas perspectivas para 2020? E o nosso entrevistado de hoje é o Daniel Pedro de Oliveira, que é da Consórcios Daniel Pedro, e ele vai falar justamente sobre esse nível de investimento, qual a importância dele para o mercado hoje, como é o crescimento desse nível de investimentos dentro do mercado brasileiro hoje e se serve realmente como um bom investimento para você poder, quem sabe, ampliar os seus negócios, aumentar o seu faturamento, quem sabe fazer alguma... Enfim, nós vamos conversar com o Daniel, ele vai explicar um pouco mais sobre esse mercado para você. Daniel, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Empresários em Movimento. Eu que agradeço, Rogério, é um prazer estar aqui com vocês e com certeza vou explanar um pouco sobre o produto e também sobre a nossa história. E é justamente por aqui que eu quero começar, Daniel. Falar um pouco sobre a sua história, como é que você veio para esse mundo de negócio, você sempre teve um viés empreendedor. Conta um pouco sobre o Daniel, como é que despertou o interesse de você vir para esse mercado. Que legal. Então, eu já tenho o DNA de vendas desde muito cedo, eu trabalho desde os 13 anos vendendo alguma coisa, então... quando comecei a trabalhar com meus 13 anos, naquela época o meu pai já me apresentou o consórcio como algo que poderia ter quando tivesse 18 anos um carro. Olha, e tal. Então, quando eu comecei a trabalhar já com 13, eu fiz meu primeiro consórcio. Com 13 anos? Com 13 anos. Então, a partir dali, eu comecei a criar um gosto por guardar dinheiro para adquirir minhas coisas. Quando eu cheguei nos meus 18 anos, eu realmente já tinha o meu carro, via consórcio e sempre mantive fazendo. Uau! E sempre gostava muito da questão da venda, me encaixei numa empresa de vendas, cresci bastante naquela empresa, virei gerente até nessa empresa, até que vi que tinha outros horizontes para mim. E acabei, naquele ano, passando de gerente daquela empresa para um sócio em uma revenda automobilística, uma revenda de carros, né? E ali comecei, no ano de 2013, se eu não me engano. No ano de 2013 a gente começou a vender carros, era uma venda legal, estava vendendo bem, só que é um mercado um pouco diferente, um pouco mais desafiador, não é um mercado tão fácil hoje, né? E foi um ano que em financiamentos estavam liberando muito fácil, tinha bastante demanda de liberação de financiamento, só que no ano seguinte teve uma queda muito grande. E nessa queda foi quando me apresentaram o consórcio. Tem uma outra forma de vender carros, tal, que eu também já utilizava, me apresentaram dessa maneira, mas eu já utilizava. E você tem a oportunidade de vender o consórcio aqui dentro da revenda. Eu analisei a proposta, analisei todo o enredo e achei interessante, até porque eu já tinha comprado, eu já tinha utilizado. Né? E a partir daí, no ano de fazem 7 anos, no ano de 2012, 13, depois logo no final desse ano, a gente começou a vender consórcio, eu sozinho. E aí comecei a replicar e hoje estamos aí com 4 unidades, já temos uma fora do país. Uau. E hoje já somos a segunda maior corretora do país. Bem, como você falou, né? Sucesso não se cria da noite para o dia, né? É uma construção realmente de resultados, de trabalho, de conhecimento, de investimento em conhecimento, né? De preparo real para que você se torne esse profissional e adquira o sucesso como você tem demonstrado ao longo dessa tua carreira. Agora, como você começou tão cedo assim, você acha que é o que falta normalmente para o brasileiro de uma forma geral, para os empresários, ter essa compreensão desde cedo da importância de você já começar a guardar, de você saber investir, de você já se preparar realmente para o futuro, não ser imediatista, porque nós temos um comportamento muito imediatista, né, Daniel? E você já teve essa visão logo desde cedo, né? Sim. Isso está muito na educação. Eu, graças a Deus, tive essa educação vinda do meu pai, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito que a gente tem que vincular tudo a um projeto. Qual é o meu projeto para o futuro? O que eu quero ter no meu futuro? Legal. Porque só fazer por fazer, eu quero fazer um consórcio que eu quero fazer, não faz sentido. Não faz sentido. Geralmente esses clientes viram inadimplentes, não pagam, porque não sabem o porquê que estão pagando. Entendi. Então, a diferença da nossa empresa, e por isso que nós temos um crescimento tão grande, é que nós fizemos atendimentos consultivos. Então, a gente chega no cliente, se o cliente não gostar do consórcio, não é isso que ele quer para a vida dele, ele tem o imediatismo por algum motivo,
sei lá, por sonho ou por necessidade, Sim. a gente não vende consórcio. A gente Uau. indica um outro produto. Então a gente brinca e o nosso crescimento foi através disso que a gente não vai atender o cliente para efetivamente vender, e sim para consultar e ver se é o melhor projeto para ele o consórcio. Ou seja, quer ver realmente atender a necessidade daquela pessoa. Exatamente. Compreender e fazer um trabalho de consultoria, basicamente. E explanar, porque muitas vezes as pessoas têm os sonhos, têm os objetivos a serem alcançados, mas não estão claros para eles. Então a gente vai lá, auxilia eles a ter clareza no seu projeto e auxilia daí via consórcio com planejamento financeiro. Agora, Daniel, o consórcio ele cresce em um ritmo acelerado, né? O país conquista uma posição de destaque nesse produto, serviço que realmente vem se destacando. Eu peguei aqui um dado, se você pode até me confirmar. A ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras, né, de consórcio, diz que só no primeiro semestre de 2019, desse ano agora, teve um faturamento de cerca de 25 bilhões de reais, ou seja, nós estamos chegando já no final do ano, mais alguns meses à frente, desde que essa pesquisa foi feita, lançada esses números, ou seja, é isso mesmo, ou seja, ele serve como um investimento, ele tem esse crescimento contínuo? Então, existe 2 viés, a gente até diz que existe até 3 viés dentro do consórcio. O consórcio é um único produto, mas que tu consegue acoplar até 3. O primeiro é planejamento, quero comprar minha casa, meu carro, trocar, enfim, o que você quer comprar com o consórcio. Esse é o primeiro viés, é o que mais é utilizado e é esse que gera mais mitos dentro de todo o contexto. Por quê? Dentro desse aqui, alguns cobram uma coisa assim, outros algo diferente. Então, onde tem mais mitos é nesse primeiro produto, que é no planejamento. Certo. Existe o segundo, que aí sim é o investimento. Como que o consórcio vira investimento? Temos que ter uma clareza quanto a isso. Importante. Primeiro, ele tem que ser com um prazo alongado. No mínimo 150 meses, tem que ser um consórcio a longo prazo e tem que ser um consórcio com reajustes anuais. Pode ser de imóvel ou automóvel, isso não faz diferença, mas tem que ter reajustes anuais, para que esses reajustes capitalizem suficientemente para que no final você pegue mais dinheiro do que você pagou. Então a gente já tem contas prontas, a gente pega consórcio de outras administradoras e traz realidade para clientes que não são nossos, a gente apresenta para eles e mostra o consórcio deles, mesmo não sendo o nosso, também vai dar lucro para ele. Então a gente hoje faz uma consultoria não somente para os nossos clientes, mas para todos, qualquer administrador. E para aquela pessoa que pensa que 10, 15 anos não passa, passa, né? Passa. E tem muita gente que fala, não, amanhã eu começo e passa 5, 10 anos e o camarada não tem nada, porque ele não fez esse planejamento. Mas... Hoje a gente até tem um trabalho muito forte em cima disso, que a gente instiga isso no cliente também. Instiga ele assim, e faz quanto tempo que você quer adquirir essa casa, esse carro? Tá? E de lá para cá, quanto você guardou? Então a gente tem algumas perguntas, a gente vai fazendo durante o atendimento, estimulando ao cliente a ver se ele consegue realmente aguardar o dinheiro e em quanto tempo ele demora para adquirir o imóvel dele ou o automóvel dele guardando dinheiro. Então se o guardar dinheiro dele for mais rápido para ele adquirir, obviamente tudo que vai beneficiar o cliente acima do consórcio a gente vai indicar para o cliente. Não, se é melhor, então faça lá. Tendo critérios de legalidade, pode fazer tudo que... Você falou da questão da legalidade. Como é que a pessoa observa que aquela empresa é séria, que ele vai ter esse respaldo necessário, garantia de que ele vai receber esse investimento que ele está fazendo a médio e longo prazo? Legal. Uma informação importante. A ABAC é uma associação brasileira que cuida de todas as administradoras. Certo. Ela é um grupo de administradoras, né, que se conversam, criam regras para que tudo funcione. Mas quem fiscaliza efetivamente é o Banco Central do Brasil. Então, qualquer problema que dê numa administradora, o Banco Central assume dali em diante e aí ele vai ver qual vai ser o procedimento utilizado. Uma forma que é muito diferente de bancos e de até fundos de investimento, o consórcio, quando você investe no consórcio, você tem uma garantia. Certo. O patrimônio líquido da administradora fica em garantia para o cliente. Então, se quebrar a administradora, tem patrimônio suficiente para devolver para o cliente. Isso, ou seja, é seguro, né? É tranquilo. É uma coisa que é importante em saber. O consórcio, para ele quebrar mesmo, para ter um problema, tem que ter um problema muito grande com o Banco Central e isso tu pode pesquisar mesmo no site do Banco Central e ver. Qual a orientação principal que você dá para aquela pessoa que quer entrar? O que ele precisa realmente saber antes para poder inserir e entrar num consórcio? Pesquisar no Banco Central, se ela é uma administradora regulamentada, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu acredito muito que é ter essa consulta com o vendedor, ele entender que está ajudando realmente, se o que tu está comprando
realmente vai fazer diferença na sua vida, porque comprar por comprar não faz sentido. Ok. Eu vou comprar um consórcio só porque eu quero comprar, porque é legal, não é um produto de prateleira, é um produto para futuro. Então isso é muito importante. E verificar se a administradora realmente é ok, se ela é uma administradora boa, se ela é grande, ou se ela é nacional, se ela é regional, como é que está a aceitação dos clientes. A Daniel Pedro está instalada hoje aqui em São José, aqui na região metropolitana também. O que você poderia deixar de serviço hoje para as pessoas encontrarem aquilo que vocês têm a oferecer? Quais os produtos hoje vocês oferecem? Isso, nós temos hoje 2 escritórios aqui para conseguir atender a todos, né? Temos um escritório no Campeche, que fica próximo ao Forte Atacadista, e temos um escritório aqui na Presidente Kennedy, no Kennedy Tower. Então, é tudo bem centralizado para a gente conseguir atender o pessoal. Um serviço diferenciado que a gente dá, além da consulta gratuita, é consulta gratuita para quem não é nosso cliente. Então ele tem um consórcio de uma outra administradora, que não é com a nossa, né? Com a XYZ. Okay. Pode trazer para o nosso escritório, que a gente vai dar uma consultoria gratuita, a gente não cobra nada, para ver como está o seu consórcio, como é que está a oferta de lance, se o seu projeto está alinhado com o que você comprou, Legal. Se você precisa aumentar ou baixar, se você tem dúvidas, o que você precisa fazer perante a consórcio, nós temos um especialista em cada unidade para estar te ajudando. Então, é interessante esse ponto realmente de atendimento, esse suporte que se dá ao cliente. E outra coisa que eu queria perguntar para você, Daniel, é por que muitos empresários estão aderindo a esse tipo de consórcio hoje para se livrar dos juros? Mas antes de você responder sobre esse assunto, a gente vai fazer aqui um breve intervalo e além dessa pergunta que eu fiz para o Daniel, a gente vai também saber o que são mitos e verdades dentro desse segmento no mercado aqui no Brasil, tá bom? O Empresários do Movimento volta em instantes. Sete7, agência digital publicidade e marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. 77publicidade.com.br. André Dal Pasquale Fotografia. Eternize seus momentos. Ensaio feminino. Fotos para casais. Momentos em família. Foto empresarial para as redes sociais. Ensaio infantil e muito mais. Revele-se. Faça agora mesmo o seu orçamento. 991558914 ou andreadalpasquale.com.br. Cada micro e pequena empresa, cada microempreendedor individual representa mais desenvolvimento para a cidade, o estado e o país. Somos o segmento que mais gera empregos. Somos muitos. Somos o sustento de milhões de famílias. Somos um dos pilares que sustentam a nação. Mas só teremos a força que precisamos e o reconhecimento que merecemos se estivermos unidos. Para unir forças, foi criada em 2010 a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da região metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana. Nossa região possui 65 mil micro e pequenas empresas. São 53 mil empreendedores individuais. Em pouco tempo, construímos pilares sólidos e tivemos muitas conquistas. Fortalecemos a representatividade. A marca da AMP está presente em diversas ações e movimentos em defesa dos empreendedores. A luta vitoriosa contra o aumento abusivo do IPTU em Florianópolis em 2014 foi histórica. Juntos com a FAMPESC, ajudamos nos avanços da Frente Parlamentar e do Fórum Nacional do Segmento. Apresentamos a ideia e hoje o Juro Zero para os empreendedores individuais e microempresas é uma realidade em Florianópolis. Ampliamos o relacionamento. Levamos a AMP aos bairros, organizamos núcleos por setor. Criamos e apoiamos eventos que fortalecem o empreendedorismo. Tudo para ficarmos cada vez maiores e mais fortes. Proporcionamos capacitação. As parcerias ajudam a oferecermos diversas atividades de capacitação.
Assim contribuímos para termos empreendedores com melhor formação, para serem vencedores em um mercado tão exigente. Oferecemos benefícios. Já oferecemos mais de 40 benefícios aos nossos associados, incluindo planos de saúde, odontológicos, certificação digital e consultorias gratuitas. Informe-se e veja como crescer junto com a AMP. Profissionalizamos a gestão. Investimos no profissionalismo, no bom atendimento e em uma nova e moderna sede. À altura dos nossos empreendedores. Contamos com você para fazermos muito mais. Associe-se à AMP. Juntos somos mais fortes. Estamos de volta com o programa Empresários em Movimento, aqui pela sua Premier TV. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Empresários em Movimento, tá bom? Também pode acessar ali o nosso Instagram, pelo Facebook, acompanhar nosso programa, mandar também a sua sugestão sobre algum assunto que você gostaria que nós conversássemos aqui no programa. Hoje nós estamos recebendo o Daniel Pedro, da Daniel Pedro Consórcios, que está falando um pouco sobre esse mercado que cresce bastante aqui no Brasil, cada vez mais, é uma fonte de renda muito importante para várias pessoas que entram nesse mercado. E eu quero saber, a pergunta que eu fiz antes de vir aqui para o intervalo, Daniel, é justamente por que os empresários, há uma procura muito grande por empresários hoje, na busca por consórcio, em função exatamente da questão da cobrança de juros de outros tipos de investimentos. É isso mesmo? Exatamente. Explica para a gente como é que funciona. Exatamente. Por que essa demanda é tão grande hoje de empresários? Hoje o nosso público acho que maior são empresários e o legal de tudo isso é que não fica somente dentro de uma empresa. Geralmente o empresário compra para a sua empresa, compra para si, para a sua esposa, para a família, oferece para funcionários. Porque o consórcio ele trabalha com esses três viés, o último até eu não tinha falado. O último viés que é muito importante, que a gente vende bastante, é como uma previdência. Então a diferença do consórcio com previdência é o seguinte, a previdência você paga, né, e no final você vai receber aquele dinheiro, de repente por 20 anos, 30 anos ou 50 anos, enfim, dependente de quando é o prazo. E no consórcio você paga também esse prazo e depois você programa saques, que vai ser mais ou menos igual uma previdência, só que tem um grande benefício. No prazo do consórcio, se você for contemplado, você pode vender sua carta, você pode adquirir uma casa, essa casa vai gerar um aluguel, que vai ajudar no pagamento da parcela. Então, tem um monte de coisa que você pode fazer e utilizar o consórcio como uma previdência e fortalecer o seu futuro como... Ou seja, uma renda passiva ali que ele acaba criando para poder gerar, e essa renda mesmo acaba se pagando esse investimento dele. Mas hoje muitos empresários estão buscando pelo fato de fugir dos juros. Eu quero fazer um pavilhão novo daqui a 5 anos. Legal. Em vez de eu ir lá e esperar os 5 anos e fazer um financiamento, ou guardar o dinheiro agora, um montante maior e financiar uma parte, já faz o consórcio desde já e vai passando o tempo, pode ofertar um lance. Então tem formas de adquirir muito mais barato que ele pagaria se ele fosse fazer um financiamento. E qual que é o perfil desse empresário que tem procurado mais normalmente? Geralmente é o jovem empreendedor. O jovem empreendedor. Isso, a gente chama de jovem empreendedor dos 20 até os 40 anos. Porque hoje temos jovens empreendedores com 39 anos, 40 anos, iniciando um empreendimento novo e querendo acelerar. Então, a juventude no empreendedorismo ela é diferente, né? Não é só pela idade, sim pelo espírito de empreendedor. Até porque muitas vezes as pessoas elas seguem uma carreira e de repente foi funcionário público, ou trabalhou de empregado há muitos anos, e ele quer começar uma nova vida e ele muitas vezes ele não sabe por onde começar. Exatamente. Essa seria uma maneira de ele já fazer uma nova aplicação, para ele poder ter esse rendimento num sorteio. Como é que funciona normalmente o sorteio para que a pessoa participe desse processo? Boa pergunta. Consórcio? O sorteio nosso, para que fique bem transparente para os nossos clientes, ele é feito pela Loteria Federal. Certo. Então a gente extrai o número da Loteria Federal e faz a extração e tira o resultado
para todos os clientes, baseados naquele número que saiu lá. Para que não tenha que o cliente, qual foi o número que saiu e tal, ele pode conferir na Loteria Federal no site. Ok. E vir dentro do consórcio e ver qual é o número que saiu. Vai dar um mesmo número, fica mais transparente para ele entender qual é, né? Certo. Agora, pode falar. Eu vou te passar só mais uma informação que eu deixei para trás ali, que achei bem legal, que aí eu esqueci de falar. Por que os empresários também buscam muito consórcio? Nós temos um consórcio que é para capital de giro também. Esse consórcio ele é tão legal que quando ele contemplar, você não precisa deixar um bem em garantia, o imóvel ou o automóvel. Ele é um consórcio para bens e também para capital de giro, né? Então ele é um consórcio que ele tem um teto mínimo, ele tem um teto máximo até R$100.000, ele não é tão alto, né? Certo. Mas ele pode fazer o que tu achar melhor. Quero fazer uma reforma no pavilhão da minha empresa, quero trocar o meu carro, quero fazer um capital de giro. Tu consegue. Okay. Tu consegue fazer uma gestão dos recursos dividindo um pouco para cada coisa. Quer dizer, que quando ele é contemplado, ele já pode usar esse dinheiro para poder fazer esse tipo de investimento. Exatamente. E que tipo de garantia que ele tem que dar, então? Como é que funciona? Vai ficar o nome dele e de um avalista, que pode ser um familiar ou até a própria empresa, né? Então, caso ele não vier pagar, vai ficar somente o nome dele e o da empresa negativados. Então, vai ser negativado, ele vai ter que vir a pagar. Certo. Então, não tem garantias, nós não pegamos nenhuma garantia. Uau. Não fica um carro de garantia. Mas é arriscado também, não é? É mais arriscado. Por isso que ele tem um teto máximo de R$100.000. Certo. E esse grupo especificamente, a gente tem até uma conduta na hora de fechar o negócio. Então, a gente avalia o cliente, o que é o projeto dele. Se o projeto dele não for coerente, se ele quiser arriscar com o dinheiro do grupo, a gente não vende. Entendi. Então é muito importante a gente ter essa análise antes de vender. Porque por consórcio, qualquer um vende, qualquer um compra. Certo. A nossa função, que é a busca diferente, a gente vem crescendo, porque a gente consulta o cliente mesmo e entende a necessidade dele. Qual que tem sido a procura maior imóvel? Por imóvel. Imóvel. A nossa maior procura é imóvel. É 70% da nossa venda. E investimento. Então, pelo consórcio imobiliário ser um consórcio de investimento, por conta do prazo, ele vem sendo buscado muito, né? Então, entre todos são imóveis, 70%, mas uma grande parte é para investimento. Agora, lá no início da entrevista a gente falou sobre a tua educação financeira que você teve, e isso realmente serve para que esse brasileiro, essa pessoa que não tem costume de fazer esse tipo de investimento, ele entenda, serve para ele poder se mover, né, Daniel? Exatamente. Porque aquela pessoa que não consegue guardar 200, 300, 400 reais por mês, nunca sobra nada, porque a gente sempre tem essa desculpa. Exatamente. Nunca sobra nada. E nunca sobra mesmo, né? Porque o camarada, ele sempre, normalmente gasta um pouco mais daquilo que ele recebe. E isso serve para ele formar essa maneira de se criar uma educação financeira, porque ele sabe que ele tem aquele compromisso, né? A gente brinca que o consórcio é uma poupança forçada. Você poupa forçadamente. Só que tem uma grande diferença de uma poupança. O consórcio, além de ele capitalizar anualmente, o consórcio imobiliário, que vai gerar um lucro superior à poupança, ele pode a qualquer momento contemplar e você comprar o seu imóvel ou vender sua carta. Certo. Então você pode ter um benefício de ganho financeiro ou de adquirir um bem. Então por isso que ele além de ser uma poupança que te doutrina, né, a você pagar todo mês, você tem mais benefícios do que realmente guardar. Tem uma pesquisa brasileira, que se eu não me engano são 70% dos brasileiros que colocam o dinheiro em poupança e em 3 meses eles sacam o dinheiro. Ou seja, ele apertou um pouquinho, ele vai lá e saca. Ele resgata o dinheiro rapidinho, porque não tem... Exatamente. Porque assim, vou guardar 300 reais por mês. No terceiro mês tem 900. Certo. Mas 900 eu vou comprar tal coisa e daqui a pouco não junta aquele dinheiro e... Aí surge uma viagem. Exatamente. Então não tem aquela doutrina de pagar, né? Já quando você tem um consórcio, você tem um objetivo final a ser alcançado. Então se você não pagar, não vai ser alcançado. Então automaticamente vai existir uma doutrina aqui para você alcançar o seu objetivo. Bem, falando nesse ponto também, que até que a gente comentou na passagem de bloco aqui, sobre a questão de alguns mitos que existem com relação ao consórcio, né? E aí chegou aqui me passaram aqui uma colinha, né? Uma colinha aqui sobre a questão do consórcio. Daniel, o consórcio é uma das maneiras mais baratas de se adquirir um bem? Com certeza. Hoje, você tem 3 formas de se adquirir um bem, né? Poupando, você vai ter um longo prazo, você vai ganhar um rendimento de poupança muitas vezes. Uma segunda forma é financiando, que aí nós nem podemos aí cogitar muito por conta dos juros. Certo. O financiamento é muito importante, eu falar sobre financiamento. Financiamento não é só juros, gente. Tem taxa embutida, tem uma série de outras taxinhas que é cobrado junto, que na hora do seu contrato é bom rever. Então é muito importante antes de fazer um financiamento, olhar isso. E o consórcio. Diferente de poupar o dinheiro para o financiamento,
é que o consórcio você tem um prazo mais longo a adquirir o seu bem. Certo. Só que como benefício, você não tem cobrança de juros. Então por isso que ele hoje é a forma mais barata de você adquirir um imóvel. E vai chegar realmente o momento que ele vai ter, né? Exatamente. Fora que essa primeira situação de poupar, você pode a qualquer momento achar um outro negócio e já gastar aquele dinheiro. Aí eu me lembro a primeira vez que eu comprei um carro financiado, rapaz, quando eu terminei de pagar o carro, eu tinha pago 2. Exatamente. O carro já estava depreciado. A gente até brinca dentro do consórcio, Rogério, do imóvel principalmente, o financiamento habitacional são 30 anos. Então, quando o nosso cliente no consórcio, ele encerra o consórcio e não comprou a casa dele ainda, ele quita, ele pega o dinheiro dele e compra a casa dele. Enquanto aquele mesmo amigo dele que financiou, estava com mais pressa, e financiou uma casa de 30 anos, ainda tem mais 15 anos para pagar de parcela. Então, o meu cliente já está com a casa quitada e pode fazer mais uma casa, enquanto aquele mesmo amigo dele só fez uma a vida inteira pagando financiado. Quando encerrar o financiamento daquele amigo, a casa vai estar caindo aos pedaços. Enquanto o outro já tem 2 casas, uma para ele e uma como renda passiva. Aí, mais uma pergunta aqui, quero saber se é mito ou verdade, tá bom? Para ser contemplado, o cliente conta apenas com a sorte? Não, nós temos hoje uma segunda situação, que se chama lance. O que é o lance? Lance é a antecipação de parcelas. Quem antecipa mais parcelas no seu grupo, sou eu e o Rogério com os 2 consorciados de um grupo. E o Rogério oferta 50 parcelas de lance. Eu oferto 57 parcelas de lance. Automaticamente o meu lance foi maior que o seu, eu adiantei mais parcelas e eu vou ser o contemplado. Caso eu não queira, fica para o Rogério. Então é uma explicação um pouco mais minuciosa, pode até me chamar no privado depois no WhatsApp ou no Instagram que a gente amplia essa explicação. Mas tem uma segunda chance, não depende só de sorte, tem como fazer uma antecipação de saldo devedor para você adquirir o seu bem mais rápido. Legal. Tem mais uma pergunta aqui sobre se é mito ou se é verdade. Se eu cancelar meu consórcio, eu perco meu dinheiro? Não perde seu dinheiro. Vai ser descontada a taxa para administrar, óbvio. Algumas administradoras cobram multa de cancelamento, porque você era um parceiro do grupo e acabou não honrando mais com os pagamentos. Então, algumas cobram, outras não. Então, isso é indiferente de uma para outra. Mas você não perde seu valor total. Vai ser descontada essa diferença e você pega o seu dinheiro de 2 maneiras. Ou no final do seu consórcio, quando encerrar o grupo mesmo, ou no meio do seu consórcio, quando o seu número for sorteado. Ou seja, ele não perde. Não perde. Continua, aquele dinheiro dele continua rendendo, tá? Não para de render. Continua o rendimento até quando ele for contemplado ou encerrar o grupo. Qual outra dúvida que normalmente as pessoas têm e ficam com aquela apreensão antes de poder fazer um consórcio? Quando vai sair? Quando vai sair? É a maior dúvida de todas. Vai sair quando meu consórcio e tal? Então a gente acaba falando que a questão de sair, ela vem muito através do planejamento. Se você comprar um consórcio hoje para contemplar daqui a 20 dias, você não vai conseguir finalizar, pode até que seja, mas não tem como eu confirmar, eu prometer contemplação. Isso acontece muito no mercado. Isso a gente até, por estar em TV aberta, é importante falar. Não acreditem em promessa de contemplação. Isso não existe do consórcio, isso é crime, né? Então o cliente quer comprar um consórcio para que 3 meses ele ser contemplado. O consórcio não é o melhor produto para ele. O melhor produto para ele é um financiamento. Então, quando o cliente vem assim, quando que eu vou contemplar? A gente diz, não tem como a gente saber, não tem como, eu não tenho uma data prevista, só que em comparação a um financiamento que é mais rápido, você vai economizar muito mais em relação a juros. Tá certo. Olha, conversei aqui com o Daniel Pedro, da Daniel Pedro Consórcios, que deixou muito claro a respeito desse mercado, que cresce bastante, é seguro, é tranquilo para aquelas pessoas que realmente querem aumentar seus rendimentos de alguma forma, seu patrimônio, de alguma maneira. Como é que as pessoas acham a Daniel Pedro aqui em São José, aqui na região, onde vocês estão instalados? Legal. Como é que as pessoas podem te procurar? Então, nós temos hoje 4 unidades, temos uma nos Estados Unidos, hoje eu faço trabalho lá fora. E temos 2 unidades aqui na Grande Florianópolis, temos uma aqui em São José na Kennedy Tower, temos uma no bairro Campeche, próximo ao Forte Atacadista, e temos uma em Sombrio, no sul do estado, próximo a Torres. Lá foi onde tudo começou e viemos expandindo para cá. Escolhemos essa região pelo fato de ter uma grande população, a gente vê que tem uma demanda grande de nós poder oferecer para esse pessoal. Nosso Instagram é o @Daniel Pedro Consórcios e nosso telefone, para passar o meu pessoal mesmo, sim, é o 489 9635 4266. Daniel, obrigado mais uma vez. Obrigado, Rogério. Até uma próxima oportunidade. Com certeza. E o Empresários em Movimento dessa semana fica por aqui. Nós agradecemos muito o seu carinho, a sua audiência. Nos vemos na próxima semana. Que você realmente possa ter uma ótima noite. Muito obrigado.